Na calada da noite, disfarçado para não ser reconhecido, o rei de Israel busca desesperadamente uma resposta. Não de Deus, que já não lhe falava, mas de uma necromante, uma feiticeira em Endor. Ele implora para que ela invoque o espírito do profeta Samuel, o mesmo homem que o ungiu e depois o rejeitou. Saul, o rei escolhido, o gigante que liderou Israel em batalha, agora está reduzido a buscar orientação nas trevas proibidas, aterrorizado pela iminente batalha contra os filisteus. Como o ungido do Senhor, chegou a este ponto de desespero e apostasia. Para entender como o primeiro rei de Israel, um homem de aparência imponente e início promissor, pôde cair em tamanha escuridão, precisamos voltar ao desejo que o colocou no trono. A um povo que rejeitou a Deus como seu rei e clamou por um líder humano, como as outras nações. Israel vivia sob a liderança teocrática dos juízes, com Deus como seu rei supremo. Mas o povo, olhando para as nações vizinhas com seus monarcas visíveis e exércitos organizados, sentiu-se inseguro. Os filhos corruptos do profeta Samuel apenas intensificaram esse desejo. Os anciãos vieram a Samuel e exigiram: constitui-nos um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. O pedido feriu Samuel, mas Deus revelou a verdadeira natureza da ofensa. Não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Deus permitiu, mas não sem antes Samuel advertir solenemente sobre os custos de um rei humano: impostos, conscrição, perda de liberdades. O povo, no entanto, insistiu, e Deus escolheu um homem segundo o desejo do povo: Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ele não era um líder nato buscando poder, mas um jovem alto, de boa aparência. Do ombro para cima, sobressaía a todo o povo, que estava humildemente procurando as jumentas perdidas de seu pai. Seu encontro com Samuel foi orquestrado por Deus. Samuel o ungiu rei em segredo, revelando o plano divino. Mesmo após a unção, a humildade, ou talvez insegurança de Saul, era evidente. No dia da aclamação pública por sorteio, ele foi encontrado escondido entre a bagagem. Mas quando a necessidade surgiu, a ameaça dos amonitas contra Jabes Gileade, o Espírito de Deus veio sobre Saul, e ele reuniu Israel e os liderou a uma vitória retumbante. Seu reinado começou com glória e confirmação divina. Nos primeiros anos, Saul pareceu ser o rei que Israel desejava. Forte, decisivo, liderando o exército contra os inimigos, especialmente os filisteus. Contudo, sob a pressão da guerra e o medo do povo, a primeira grande rachadura em seu caráter apareceu. Antes de uma batalha crucial contra os filisteus, Saul deveria esperar Samuel para oferecer o sacrifício. Mas Samuel se demorou, e o povo começou a desertar. Impaciente e usurpando a função sacerdotal, Saul ofereceu ele mesmo o holocausto. Quando Samuel chegou, a repreensão foi imediata e severa. Procedeste neciamente. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Já agora, o teu reino não subsistirá. O Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração. A semente da rejeição foi plantada. Apesar da advertência, Saul continuou a reinar e a lutar. Mas a prova final de sua obediência veio na guerra contra os amalequitas, inimigos históricos de Israel. A ordem de Deus através de Samuel foi específica e absoluta. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Era um juízo divino contra a maldade acumulada de Amaleque. Saul obteve uma grande vitória, mas novamente sua obediência foi parcial. Ele poupou Agag, o rei amalequita, e o melhor das ovelhas e dos bois, sob o pretexto de sacrificá-los ao Senhor.
Ele valorizou o despojo e a aprovação do povo acima da palavra clara de Deus. A confrontação com Samuel foi definitiva. Enquanto Saul tentava justificar sua desobediência com desculpas religiosas, Samuel proferiu as palavras imortais: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A rejeição era final. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e em seu lugar, um espírito maligno da parte de Deus passou a atormentá-lo. O rei ungido agora era um homem atormentado por ciúmes, medos e paranoia. Foi nesse cenário que Davi entrou na vida de Saul. Primeiro, como um músico habilidoso, cuja harpa acalmava o espírito atormentado do rei. Depois, como o herói improvável que derrotou Golias, conquistando o coração do povo e a profunda amizade de Jonatas, filho de Saul. Mas a fama de Davi se tornou o combustível para a paranoia de Saul. O cântico, Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares, acendeu uma chama de ciúme assassino que consumiria o resto da vida de Saul. O rei, que antes amava Davi, agora o via como um rival, uma ameaça ao seu trono. Começou a caçada implacável. Saul tentou matar Davi com sua lança dentro do palácio. Enviou-o em missões perigosas, esperando que ele morresse em batalha. Perseguiu-o implacavelmente pelos desertos e cavernas de Judá. Sua obsessão por destruir Davi cegou-o para suas responsabilidades como rei e o levou a cometer atos terríveis, como o massacre dos sacerdotes de Nobe, que haviam ajudado Davi. Mesmo quando Davi teve a oportunidade de matá-lo por 2 vezes e poupou sua vida, o coração de Saul não mudou permanentemente. Sua insegurança e seu medo eram mais fortes que qualquer lampejo de consciência. Enquanto Saul se afundava em sua obsessão por Davi, os filisteus, inimigos constantes, se fortaleceram. Percebendo a ausência de direção divina, Deus não lhe respondia nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul tomou sua decisão mais desesperada, que nos leva de volta ao gancho de nossa história: consultar a feiticeira de Endor. A aparição do espírito de Samuel apenas confirmou seu destino sombrio. Derrota, morte para ele e seus filhos. A mensagem foi clara: o Senhor entregará Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. A profecia se cumpriu no dia seguinte, na trágica batalha no Monte Gilboa. O exército de Israel foi derrotado. Os filhos de Saul, incluindo o nobre Jonatas, foram mortos. E Saul, gravemente ferido por flecheiros e temendo a humilhação de ser capturado vivo pelos filisteus, pediu a seu escudeiro que o matasse. Diante da recusa do servo, o primeiro rei de Israel, o homem que começou com tanta promessa, tirou a própria vida, lançando-se sobre sua espada. Sua morte marcou o fim de uma era e o cumprimento doloroso da palavra de Deus, a rejeição de um rei cujo coração não permaneceu fiel. A história de Saul é uma tragédia em todos os sentidos, um lembrete sombrio de que a unção e o chamado de Deus não são garantia de sucesso se não forem acompanhados de obediência e um coração quebrantado. É um estudo sobre os perigos da insegurança, do ciúme, do medo da opinião pública e, acima de tudo, da desobediência à palavra clara de Deus. Saul teve todas as oportunidades, mas escolheu seu próprio caminho. E o resultado foi a perda do reino, da presença de Deus e, finalmente, de sua própria vida. Se a trágica história de Saul, o primeiro rei de Israel,
te fez refletir sobre a importância da obediência e do coração diante de Deus. Por favor, nos ajude a compartilhar estas lições. Deixe o seu like para que o YouTube entenda o valor deste conteúdo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas explorações bíblicas. A vida de Saul levanta questões profundas sobre liderança e queda. Comente abaixo. Qual momento na história de Saul mais te impacta? Seu início promissor, sua rejeição por Deus ou seu fim desesperado? E por fim, o mais importante, compartilhe este vídeo com sua família e amigos. A história de Saul é um poderoso alerta sobre como um coração que não confia plenamente em Deus pode desperdiçar o maior dos chamados. Agradecemos por sua companhia. Fique na paz e até o próximo vídeo.